Quem tem dor na lombar não pode se exercitar mesmo. Essa é uma das maiores crenças que eu escuto na minha vida e na minha profissão. Ela tá completamente errada, isso ficou muito no passado. Durante muito tempo, as pessoas ouviram que a lombar dói e o melhor é parar e ficar de repouso, e o problema é que o corpo não funciona bem assim. A lombar, ela precisa de movimento, precisa de força e precisa de estabilidade para sustentar o corpo no dia a dia. Quando a pessoa sente dor e para completamente de se movimentar, acontece o contrário do que ela imagina. Os músculos enfraquecem, a coluna perde suporte e o corpo fica ainda mais vulnerável. E é por isso que muita gente entra num ciclo perigoso. Sente dor, para de se mexer, perde força e a dor volta cada vez mais. Claro que isso não significa saindo fazer qualquer exercício, e cada caso é um caso, mas o movimento precisa ser bem orientado, respeitando as fases de dor e a capacidade funcional do paciente naquele momento. Mas uma coisa é importante a gente entender: a lombar não vai melhorar quando você proteger ela o tempo todo. Ela vai melhorar quando você voltar a fazer ela funcionar bem. Então, se você sente dor nas costas e quer entender por que isso acontece realmente e ajudar a resolver o problema, me segue aqui.